Eu penso que uma das narrativas mais sinistras de todo o Novo Testamento é a que nós vamos ver essa semana aqui na Igreja Presbiteriana Maranata. Trata-se de um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 1 ao 11, que conta a história de um casal, Ananias e Safira. O título eu dei: O egoísmo e as mentiras de um casal. Eu vou ler alguns versículos, é um texto muito longo. Eu vou ler alguns versículos para que você possa entender essa história. Certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com uma parte do valor, e sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou-a aos pés dos apóstolos. Semana passada nós vimos que os cristãos tinham tudo em comum. E Lucas relatou uma história muito interessante, que foi a história de José, chamado de Barnabé pelos apóstolos, que vende suas propriedades, vende tudo o que ele tem e coloca nos pés dos apóstolos aquilo ali. Esse é um exemplo positivo, mas como para mostrar que nem tudo foram maravilhas, nem tudo eram flores no início do cristianismo primitivo, Lucas nos lembra então dessa outra história. Como quando a gente diz assim: fulano é muito bom, mas fulano é muito bom, todavia, quando você escuta, o tom muda, e aí vem então a crítica, vem então uma narrativa em desfavor daquele a quem você tinha feito o elogio. É isso que Lucas faz aqui. Ele mostra que os cristãos tinham tudo em comum, que se desfaziam de seus bens, de suas propriedades, colocavam nos pés dos apóstolos, mas que logo aquele sonho de uma comuna, de uma comunidade onde não haviam propriedades, onde não havia propriedade privada, pessoal, mas que tudo era em comum, que logo aquilo ali não dá certo, não funciona, porque um casal, Ananias e Safira, sem que os apóstolos pedissem, sem que os apóstolos determinassem, esse casal, na verdade, Ananias, vende suas propriedades, vende o que tem, diz para os apóstolos, com o consentimento ou o conhecimento da esposa dele, Safira, diz para os apóstolos que tinha sido por um determinado valor, quando na verdade era por outro valor. E esse é o problema de Ananias. Então, nós vimos que o problema não foi vender e não depositar nos pés dos apóstolos toda a quantia, mas foi a mentira, foi dizer que vendeu por X, quando na verdade tinha sido por Y, e ter retido parte daquele recurso, que era dele, que ele nem precisava vender. Mas na hora que ele fez isso, ele não só mentiu, como ele roubou, ele estava roubando, porque ele não precisava daquilo. As consequências são as mais trágicas possíveis, conforme nós vamos ver mais detalhadamente durante o nosso culto. Ananias é morto, ele morre, o texto diz que ele morre. Depois Pedro chama a esposa dele e diz: Safira, me fale uma coisa, por quanto vocês venderam essa propriedade? Você sabe por quanto Ananias vendeu a propriedade? Ela não sabia que ele tinha morrido em consequência da mentira, e ela confirma a mentira do marido, e aí ela também, ato contínuo, morre. E aí o texto de Atos diz o seguinte, eu vou pular lá para o versículo 11, porque essa é a história em linhas gerais. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram essas coisas. Ou seja, o que houve ali, o que estava havendo ali, tudo aquilo que o cristianismo inicialmente, o cristianismo primitivo, criticava no judaísmo, na antiga dispensação, já estava aparecendo tudo aquilo naquele meio. Meus queridos, eu penso que nós podemos tirar muitas lições desse texto, mas a principal lição que nós podemos tirar é que não devemos ter ilusão nenhuma a respeito de ninguém e de nenhuma organização humana. Onde existem homens e mulheres, você vai sempre encontrar ali no meio pessoas sérias e honestas e pessoas desonestas e pessoas imorais. Como
nós podemos superar isso? Nós não sabemos, é uma luta constante, é uma guerra com a gente mesmo para vencer dentro de nós todas essas grandes contradições que nós temos. Paulo vai dizer, por que é que eu planejo uma coisa e faço outra? Por que é que eu faço o que eu não quero e deixo de fazer aquilo que eu quero? Essa é a grande luta do ser humano. Muita gente sai da igreja porque se decepciona com a liderança. Agora mesmo no Rio de Janeiro nós temos notícias que o ministério ligado àquela deputada acusada de ter tramado a morte do marido, Flor de Lis, o ministério dela praticamente já se reduziu, já não tem mais ninguém, porque as pessoas todas saíram, viram que ela não era aquilo que dizia ser. Então, saíram, abandonaram, já não tem mais quase ninguém na igreja. Isso acontece por muitos motivos. A mesma motivação que levou uma pessoa a ir para a igreja, se foi fixado em alguém, se você idolatra o pastor, a pastora, o padre, o bispo, o líder da comunidade, quando você percebe que ele é uma pessoa normal e que tem os mesmos defeitos que você tem, aí você sai da igreja. O grande erro, na verdade, é você imaginar que no meio da comunidade humana, você vai tirar sempre todas as pessoas como santas e justas. Esse é o caminhar da humanidade. Todas as estruturas são corrompidas pelo pecado, inclusive a igreja. Nós não temos como fazer uma separação entre santos e não santos, salvos e não salvos. A justiça, o parlamento, o executivo, em nenhum desses lugares nós vamos encontrar pessoas ideais, vamos sempre encontrar pessoas normais. E é isso que Lucas, no fundo, quer nos mostrar aqui nesse texto. Ele mostrou aquele bom exemplo de Barnabé e agora vem, aí diz, olha, mas nem sempre é daquele jeito não. Essa comunidade teve problemas como toda comunidade tem problema. E talvez essa seja a grande lição, pelo menos que neste momento eu quero deixar para vocês, para que vocês não se iludam com as pessoas, não sigam pessoas, mas fixem-se sempre no Senhor Jesus, que esse sim é santo, perfeito e justo. Só Ele, ninguém mais. Tudo o mais é pó e imperfeição. Eu quero chamar você para participar deste nosso culto amanhã. Se você pode vir até nossa igreja, é nosso convidado. Como você pode ver, nós respeitamos o isolamento social. Mas se você não pode vir, acompanhe-nos através do Facebook, participando, dando boa noite, para que nós possamos saber quem é você e assim poder dirigir a cada um a nossa saudação de maneira muito especial. Eu aguardo você neste domingo, às 7h30 da noite, em culto de louvor e adoração a Deus.